Olá, pessoal! Nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Nós estamos trabalhando com as histórias em quadrinhos e nós agora vamos continuar aí com a parte 2 do capítulo 3 do nosso livro de língua portuguesa, que é o Se Liga na Língua, tá? E nós vamos estar analisando a leitura do texto 2, a partir da página 76. Para você que ainda não assistiu aos vídeos anteriores falando sobre as histórias em quadrinhos, falando sobre o outro texto que nós analisamos e fizemos os exercícios, né? Que foi sobre a tirinha. Eu vou deixar na descrição e aqui no iCard também alguma coisa para vocês poderem acessar, tá? Bom, na página 76 vai trazer a seguinte escrita, né? E uma história em quadrinho aí baseada nas histórias em quadrinhos do Maurício de Souza, que é a Turma da Mônica, certo? Só que aí o desenho da Turma da Mônica está um pouco diferente porque foi feito por uma outra autora, tá? Uma autora gaúcha chamada Samantha Flor, tá? Ela vai fazer uma homenagem por causa dos 80 anos do autor Maurício de Souza, que é o autor das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, tá? Então diz assim, agora você vai ler uma HQ. HQ é a sigla para história em quadrinho, da ilustradora e cartunista gaúcha Samantha Flor. Em seguida, responda as questões. Então eu vou ler com vocês essa história em quadrinho e analisar cada questão que está no livro de vocês, para facilitar o entendimento de vocês na hora de responder, certo? Então, nós temos aí, no primeiro quadrinho, a representação como se fosse, né, o Cebolinha e ele tá aí com uma tinta spray pichando alguma coisa. Quando no segundo quadrinho, pimba! Aí nós temos aí uma representação de onomatopeia, né, que é a escrita do barulho, da colisão aí do coelhinho da Mônica que bateu aí no Cebolinha. E aí ele levanta, né, falando daquele jeitinho dele, que a gente sabe que o Cebolinha ele troca o R pelo L. Então vamos lá. Pô, Mônica, que eu fiz agora? Tá escrevendo desaforo na parede, como sempre. E aí mostra o que estava escrito na parede. E ele, desaforo, é? E olha esse semblante dela, surpreso com o que ela viu. E aí ela vai falar, puxa, desculpa, Cebolinha. Desculpa nada. Pra se ler de mim, você vai ter que trabalhar e aí de repente cai o papel que estava tampando o que ele escreveu. Flap. E olha a cara da Mônica no sétimo quadrinho, né? No penúltimo quadrinho, ao ler o que estava escrito por trás daquele papel que estava escondendo lá, Mônica Dentucci. Então aí ela sai rodando aí o coelho, né, atrás de Cebolinha. É claro que os desenhos são diferentes, porque ela vai fazer referência à história em quadrinhos do Maurício de Souza, né? Mas ela ainda está querendo fazer uma homenagem. Então não é exatamente igual, só tem algumas coisas que são semelhantes. Então vamos analisar as nossas questões para saber como responder? Então eu trago aqui para vocês as questões de 1 a 7. Eu vou ler e explicar cada questão, tá? Para que vocês entendam, tudo bem? Essas questões do 1 ao 7 estão nas páginas 76 e 77. Então vamos lá, refletindo sobre o texto. Número 1. Essa HQ foi produzida para um jornal em homenagem a Maurício de Souza. Quais elementos dela são inspirados na Turma da Mônica? Então, eu trouxe aqui para vocês, no canto esquerdo, uma foto da Turma da Mônica, né? Um desenho das ilustrações da Turma da Mônica. Então, analise, ó, o Cebolinha, do Maurício de Souza. A Mônica, tem algo parecido neles? Tem alguma cor de camisa,
A questão do coelho, questão de cor de roupa, cor de cabelo. Tem algo que é parecido entre o Cebolinha e a Mônica dessa imagem aí do Maurício de Souza e aquela que nós temos no livro, que é da história em quadrinho que nós estamos analisando? Tem alguma coisa parecida? Então, nós vamos colocar aí quais são esses elementos, certo? 2. A HQ, ou seja, a história em quadrinho, coloca em evidência algumas características dos personagens. Letra A. Mônica tem duas reações distintas. Uma quando se sente ofendida e outra quando pensa que foi injusta. Como ela se comporta? Então, quando ela se comporta, quando primeiro ela acha que ele estava escrevendo besteira, e como ela se comporta quando ela acha que foi injusta, porque viu lá, parabéns, Maurício, né? Maurício, 80 anos, né? Então, quando ela acha que ela foi injusta, qual é a outra atitude? Então, quais são as duas atitudes que a Mônica tem nessa história em quadrinhos? Letra B. Que comportamento de Cebolinha é evidenciado na história em quadrinhos? Então, o primeiro Cebolinha, ele picha alguma coisa, depois ele esconde, né? E tenta mostrar para a Mônica que não era bem aquilo ali. E depois a Mônica acaba descobrindo que era uma farsa dele para encobrir, né? Para esconder aquilo que ele realmente tinha escrito. Então, quais são os dois comportamentos aí do Cebolinha? Quais são, aliás, os comportamentos, né? Que pode ser um, dois, que são demonstrados nessa história em quadrinho. Como que Cebolinha é? Ele fala tudo certinho, ele fala errado, ou, né, ele não tenta sempre estar implicando com a Mônica. Então, quais são as características do comportamento do Cebolinha que são demonstrados nessa história em quadrinho? Nós temos aí a próxima, né? Observe o uso da linguagem não verbal nos quadrinhos. Gente, o que seria essa linguagem não verbal? Seriam as figuras dos personagens, os desenhos. Sempre que eu escuto essa expressão linguagem não verbal, se trata dos desenhos. Então, vamos analisar agora os desenhos? Então, vamos lá. Letra A. O que as linhas que aparecem junto do coelhinho da Mônica no segundo quadrinho indica? Ó, essas linhas. Indica o quê? Como é que está o coelhinho? Ele está parado ou ele está em movimento? Ele foi lançado pela Mônica ou não? Então, o que essas linhazinhas aí estão indicando para a gente? B. Em que outro quadrinho foi empregado um recurso semelhante, ou seja, um recurso parecido? Descreva-o, né? Diga para nós o que foi, né? E explique a ideia que ele traduz. Vou dar uma dica, olha, no último quadrinho, dá uma observada o movimento aí do coelhinho. Observe agora a expressão facial e corporal de Mônica. Que sentimentos ela revela no quarto quadrinho, né? No quarto quadrinho. E no quinto? Como eles foram expressos? Então, qual é a expressão que ela faz no quarto quadrinho e qual a expressão que ela faz no quinto quadrinho? Letra D. Que sentimento é revelado pela expressão de Cebolinha nos dois quadrinhos finais? Então, o que ele está demonstrando com aquilo que está no rosto dele, no jeito da boca dele? O que ele está demonstrando? Letra E. No terceiro quadrinho, que recurso da tirinha demonstra que Cebolinha sente dor? Então, lá no terceiro quadrinho, né? O que ele faz para demonstrar que ele está sentindo a dor na cabeça por causa da pancada que ele recebeu do coelhinho? Número 4. A maioria das histórias em quadrinhos, né, HQs, a história em quadrinhos, apresenta cenário simplificado e personagens desenhados com traços básicos. Onde estão os personagens? Então, eles estão aonde esses personagens, né? B. Como esse ambiente foi representado? Então, como é que ele foi representado? Quais elementos foram colocados? O que tem nesse ambiente, né?
5. Em alguns quadrinhos foram usadas onomatopeias. O que são onomatopeias, pessoal? Olha, né? É registrar aí o som através da escrita. Eu expliquei isso nos vídeos anteriores sobre histórias em quadrinhos. Se você não assistiu, vale a pena assistir outra vez. Vai estar na descrição desse vídeo todos os vídeos que estão relacionados às histórias em quadrinhos no canal, tá certo? Então, onomatopeia é a tentativa de escrever o som. Por exemplo, eu quero escrever o som pá para representar uma bala de um revólver. Eu quero botar boom, né? Para representar aí o som de uma bomba explodindo. Então, a tentativa de escrever esses sons, pessoal, é uma onomatopeia. Então, transcreva as onomatopeias, ou seja, nós vamos escrever na letra A palavras que estão representando sons no texto. B, que sons elas sugerem, ou seja, elas estão representando sons de quê? Essas palavras que nós escrevemos na letra A. 6. O enquadramento é um recurso importante para os quadrinistas. No segundo quadrinho, o enquadramento permite ver apenas o Cebolinha e o Coelhinho. O que é enquadramento, gente? É o que a imagem está focando. Quais são as figuras principais de cada quadrinho, de cada quadro, né? O leitor consegue saber o que está se passando? Você vai dizer sim ou não. E, dependendo do que você responder, você vai dizer o porquê. B. No sexto quadrinho, o enquadramento mostra a Mônica, né? Mostra a Mônica. Cebolinha e o cartaz, né? O leitor consegue perceber claramente o que está acontecendo? Sim ou não? E aí justifique, quer dizer que você tem que dizer o porquê. C. Descreva agora o enquadramento do último quadro. Identifique o efeito dele, ou seja, no último quadrinho, o que aparece lá e qual a impressão que você tem do que está acontecendo. 7. Tanto a história em quadrinho de Fernando Gonzalez, que é aquela que nós vimos na última aula e que está lá na página 74, que é do Thor, né? Quanto a de Samantha Flor, que é essa que nós estamos analisando hoje, que é relacionada à história em quadrinho da Turma da Mônica, comunicam-se com obras de outros artistas, ou seja, eles fazem referência a obras, né, de outros artistas. No caso do Thor, faz a referência lá a um deus da mitologia, né, que nós vimos no último vídeo. E no caso da história em quadrinho da Samantha Flor, faz referência à história em quadrinho da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, certo? Então, agora vamos analisar aí, ó, letra A. Elas podem ser consideradas imitações? Explique sua resposta. Gente, ó, fazer referência, né, comunicar-se com as outras obras não são imitações. Na verdade, é fazer referência, é fazer alguma coisa baseada em, e você consegue ali identificar de onde foi retirado, de onde aquilo a que aquilo faz referência, tá? Isso pode ser até utilizado como uma questão de homenagem, como é o caso aí da nossa história em quadrinho. B. É comum sentirmos prazer quando percebemos que a obra que estamos conhecendo conversa, ou seja, ela faz referência com outra e que fomos capazes de perceber isso, ou seja, quando a gente consegue perceber que aquela obra aquele texto ou aquela história em quadrinho foi feita baseada em outra coisa, né? Em outro texto que você conhece, você se sente legal com isso, você sente prazer nisso. Então, vamos lá. Você já viveu essa experiência de ver alguma coisa e perceber que aquilo foi feito baseado em outra coisa? E então, se é sim a sua resposta, você vai contar um pouquinho aí nessa letra B como que foi essa experiência.
Para a gente entender bem, gente, essa questão de referência, eu trouxe duas imagens para vocês. A primeira aí, nós temos aí a imagem da loja Hortifruti, né, que é uma rede de lojas que trabalha aí com frutas e verduras, e aí ele faz alusão aí, faz uma propaganda do melão, né? E aí ele bota aí, o Hortifruti apresenta o Rei Melão. Aí lá em cima, à direita, tem escrito o legítimo herdeiro do trono da Hortifruti, tá? Quando nós olhamos essa imagem, nós lembramos logo de um filme. E aí, a segunda imagem, eu trago para vocês a imagem aí do Rei Leão. Notem que o melão que aparece aqui, aparece com o mesmo destaque e com o mesmo jogo de iluminação que o leãozinho aparece aqui. Olha as referências como são parecidas. Então eu posso dizer que essa primeira imagem, né, ela conversa com a imagem do filme do Rei Leão. Por quê? Porque ela foi feita baseada ela foi feita semelhante à imagem do Rei Leão, certo? Então, gente, isso nós vamos chamar de intertextualidade, nós vamos ver isso mais adiante. Bom, no mais, façam aí os exercícios 1 a 7 nas páginas 76 e 77. E também, por favor, copiem o que está escrito nesse quadro aí da observação à teoria, que está na página 77, tá bom? A professora vai estar à disposição para que vocês tirem qualquer dúvida. Não se esqueçam de escrever o nome de vocês e a turma nos comentários, tá certo? E compartilha aí esse vídeo para algum aluno que está precisando. Compartilha aí esse vídeo para algum colega que não está aí, né, frequentando as nossas aulas no grupo de WhatsApp. Vamos aí fazer o bem para as pessoas, tá bom? Então, belezinha, até o próximo vídeo.